Marcela sempre se considerou o exemplo de estabilidade. Aos 35 anos, vivia uma vida que muitos considerariam confortável. Seu casamento com João era sólido, seus 2 filhos eram felizes e saudáveis, e a rotina no lar suburbano seguia o ritmo do cotidiano familiar. Mas, por trás da fachada de normalidade, Marcela sentia uma inquietação constante. João, embora gentil e confiável, havia se acomodado com os anos. Suas conversas giravam em torno das tarefas domésticas e dos cuidados com as crianças, enquanto a intimidade entre eles se tornará uma rotina agendada, desprovida de qualquer espontaneidade. Marcela se convencia de que isso era natural em um casamento longo, mas, no fundo, ela ansiava por algo que não sabia exatamente definir, algo vibrante, imprevisível e emocionante. Foi em uma tarde chuvosa de terça-feira que Marcela conheceu Felipe pela primeira vez. Ela tinha ido ao supermercado para comprar algumas coisas para o jantar. O carrinho dela rangia pelos corredores enquanto ela pensava se faria macarrão ou pizza. Ao estender a mão para pegar um pote de molho de tomate, sua mão encostou em outra. Ah, desculpe, disse ela, levantando o olhar, e congelou. O homem diante dela era, em uma palavra, deslumbrante. Felipe tinha ombros largos, um sorriso marcante e olhos castanhos penetrantes que seguraram o olhar de Marcela por um momento longo demais. Seu sorriso era caloroso, mas confiante, o sorriso de alguém que conhecia bem seu próprio charme. Sem problemas, respondeu ele calmamente, pegando o pote e entregando-o para ela. Obrigada, disse Marcela, sentindo sua voz fraquejar. Por algum motivo que ela não conseguia explicar, seu coração disparou. Nos seus tênis desgastados e moletom velho, ela se sentia deslocada. Felipe, por outro lado, parecia impecável em sua jaqueta de couro e jeans escuros. Eles se apresentaram casualmente. Antes que percebesse, Marcela estava conversando sobre receitas, restaurantes preferidos e até brincando sobre o clima cinzento. A interação foi breve, mas ficou gravada na mente de Marcela por dias. Ela dizia a si mesma que não era nada, apenas uma conversa inofensiva com um estranho atraente. Mas a lembrança do sorriso de Felipe, de sua voz, de sua postura confiante, parecia se recusar a desaparecer. Na semana seguinte, Marcela voltou ao mesmo supermercado, seu coração disparando ao avistá-lo no corredor de frutas e verduras. Desta vez, a conversa durou mais tempo. Felipe se lembrava do nome dela, perguntou como tinha sido sua semana e até fez uma piada sobre os nuggets congelados em seu carrinho. No fim da conversa, Marcela ria como há anos não fazia. Ao longo do mês seguinte, Marcela começou a frequentar o supermercado mais vezes do que o necessário, sempre com a esperança de encontrar Felipe novamente. Cada encontro era eletrizante, e cada conversa com ele a fazia se sentir viva de uma forma que ela não sentia há muito tempo. A atenção de Felipe a preenchia de um jeito que João não conseguia mais. Depois de alguns encontros casuais, Felipe pediu o número de Marcela. Ela hesitou, sentindo o peso da aliança em seu dedo, mas a tentação era forte demais. Ela entregou o número, se convencendo de que era algo inofensivo. As mensagens começaram de forma inocente, piadas sobre o supermercado, recomendações de filmes. Mas, rapidamente, o tom mudou. Felipe começou a elogiá-la, dizendo que ela era linda, engraçada e fascinante. Suas palavras atingiam um vazio dentro de Marcela que ela nem sabia que existia. Ela começou a esconder o celular de João, respondendo às mensagens de Felipe enquanto o marido dormia ou estava distraído. A culpa fazia seu estômago revirar, mas a emoção da clandestinidade tornava tudo mais excitante. Quando Felipe sugeriu que se encontrassem para tomar um café, Marcela sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas não resistiu e aceitou. No encontro, a conexão entre eles foi ainda mais intensa. Felipe era tão charmoso pessoalmente quanto nas mensagens. Eles conversaram sobre sonhos, frustrações e confidências que Marcela não compartilhava com João há anos. Um café levou ao outro, e logo eles começaram a se encontrar com frequência. O relacionamento progrediu rapidamente e, eventualmente, tornou-se físico. Na primeira vez, Marcela chorou no carro depois, dominada pela culpa. Ela prometeu a si mesma que nunca mais faria isso.
Mas Felipe tinha uma atração irresistível, e logo a promessa foi esquecida. A relação deles se tornou uma parte fixa de sua vida, algo que ela guardava em segredo enquanto continuava a desempenhar o papel de esposa e mãe dedicada em casa. Por meses, Marcela levou uma vida dupla. Com João, mantinha a aparência de normalidade, mas com Felipe, sentia-se como uma nova mulher, viva, desejada e livre. Ela se convenceu de que merecia aquele momento de felicidade, mesmo que fosse apenas temporário. Mas as rachaduras começaram a aparecer. João percebeu a distância emocional, as desculpas para sair de casa e o tempo que Marcela passava no celular. Ele começou a fazer perguntas, seu tom carregado de desconfiança. Marcela evitava responder, dizendo que estava apenas estressada. Tudo desabou em uma noite, quando João encontrou uma mensagem comprometedora de Felipe no celular de Marcela. A mensagem não deixava espaço para interpretações, e João a confrontou imediatamente. Quem é ele? Perguntou João, sua voz tremendo de dor e raiva. Marcela não conseguiu mentir. Entre lágrimas, ela confessou tudo. João ficou devastado. Naquela mesma noite, ele arrumou suas coisas e levou as crianças para a casa dos pais dele, sem dizer mais nada. Marcela implorou para que ele ficasse, mas ele não conseguiu nem olhar para ela. Nos dias seguintes, Marcela procurou conforto em Felipe. Mas ele foi frio e distante. Isso não era para ser tão complicado, disse ele. Eu não estou procurando algo sério. Com João fora de sua vida e Felipe se afastando, Marcela ficou sozinha para lidar com as consequências de suas escolhas. A casa, que antes era cheia de vida e risadas, agora parecia vazia e opressiva. Marcela tentou se reconciliar com João, mas ele se recusava a falar com ela. O casamento estava destruído. Os filhos, muito jovens para entender tudo, começaram a fazer perguntas sobre o que havia mudado, e cada uma delas pesava ainda mais em sua consciência. Os momentos de felicidade que Marcela tinha sentido com Felipe agora pareciam vazios, uma fuga temporária que custou tudo o que ela amava. No silêncio da noite, deitada sozinha, ela revivia as cenas do passado, tentando entender como permitiu que as coisas chegassem a esse ponto. Enquanto João reconstruía sua vida e Felipe se tornava apenas uma lembrança distante, Marcela ficou sozinha com seu arrependimento. A estabilidade e o amor que ela um dia considerou garantidos haviam desaparecido, deixando para trás apenas o peso insuportável de suas escolhas.